São Paulo, 1º de fevereiro de 1974. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado deu início a um dos maiores incêndios da história do Brasil. O edifício Joelma foi tomado pelas chamas. O fogo subiu rápido. As rotas de fuga falharam. Centenas de pessoas ficaram presas. Algumas, sem alternativa, saltaram para o vazio. Ao final, 187 mortos. Mas o que poucos sabem é que o incêndio pode não ter sido o começo da história. Talvez tenha sido apenas o último capítulo. Porque aquele terreno na Rua Santo Antônio carregava um passado marcado pela violência muito antes da primeira viga do edifício ser erguida. Bem-vindos ao Silêncio Criminal. Hoje, vamos descer ao passado do Joelma. 26 anos antes do incêndio, em 1948, no mesmo local onde o Joelma seria construído, existia uma casa. Ali vivia o professor de Química Paulo Camargo. Em uma noite silenciosa, sem testemunhas, Paulo assassinou sua própria mãe e suas 2 irmãs. Os disparos não chamaram atenção imediata. A vizinhança só estranhou o silêncio prolongado da casa. Quando a polícia entrou no local, encontrou algo ainda mais perturbador. Os corpos estavam escondidos dentro de um poço no quintal. Um poço que havia sido construído poucos dias antes. Ao perceber a presença dos policiais, Paulo se trancou no banheiro e tirou a própria vida. O terreno foi abandonado e o poço lacrado. Mas a história não terminou ali. Anos depois, o edifício Joelma foi construído exatamente sobre aquele solo. Em 1974, o fogo tomou o prédio. O calor era extremo, a fumaça sufocante. Entre as vítimas, um episódio chamou a atenção. 13 pessoas tentaram escapar utilizando um dos elevadores. Elas ficaram presas. O incêndio avançou. Nenhuma sobreviveu. Quando os corpos foram encontrados, estavam tão carbonizados que a identificação individual foi impossível. Elas foram enterradas juntas, no cemitério de São Pedro. Com o tempo, surgiram relatos. Frequentadores do local passaram a deixar copos de água sobre o túmulo coletivo. Segundo a tradição popular, as chamadas 13 almas ainda sentiriam o calor daquele dia e pediriam alívio. Não há provas, mas o costume permanece até hoje. Após a tragédia, o edifício foi reconstruído. Hoje, ele atende pelo nome Edifício Praça da Bandeira. O nome mudou, o endereço permanece. Funcionários e seguranças relatam episódios estranhos ao longo dos anos. Luzes que se acendem sozinhas, cheiro de queimado em corredores vazios, passos em andares sem ninguém presente. Alguns passaram a se referir a determinadas áreas como o setor das almas. Não como afirmação, mas como tentativa de explicar o desconforto constante. Uma sensação de que algo ficou para trás. Seria o Joelma um prédio marcado por uma sucessão de tragédias, ou apenas um local onde o acaso e a negligência se encontraram da pior forma possível? O crime de 1948, o incêndio de 1974 e os relatos que atravessaram décadas. A verdade talvez esteja enterrada entre o concreto, as vigas de aço e a memória de quem não conseguiu sair. Algumas histórias não pedem respostas, pedem silêncio e memória. Silêncio criminal. Alguns arquivos nunca se fecham.